Comecemos a conversa? Sim. Eu peço que vocês acessem o nosso canal amanhã no quadro Fé e Luta para conhecerem a disposição de 2 jovens universitários e trabalhadores envolvidos numa luta de cristãos e cristãs contra o sionismo, contra o imperialismo e em defesa do povo palestino. Vale a pena, viu? Entusiasmante se ver jovens de boa consciência, de comportamento justo em lutas que têm um significado enorme na defesa dos direitos humanos. E na quinta-feira assistam aqui, participem aqui da conversa com um novo quadro chamado miolo de pote, que é uma expressão nordestina que significa bater papo, conversar e tal. Miolo de pote, com a professora Daniele Barbosa Bezerra, também doutora e professora em Fortaleza, no Ceará. Esperamos um convidado que ele nos responda, torço para que ele aceite o convite, mas ele já se manifestou, espero que também diga favoravelmente de sua participação na quinta-feira às 19 horas aqui. Venham aqui, valerá a pena, viu? Outro dia, ainda nesta semana, fui abordado por um jovem bacana, bem jovem mesmo, 20 anos, que estuda fazendo um curso de educação física e aprende bastante e ensina a gente também a lidar com a saúde da gente, com a saúde das pessoas. Eu vi ele tratando uma senhora idosa, fiquei impressionado com a gentileza dele, com o respeito dele, com o estímulo dele à pessoa de quem ele cuidava. Pois ele veio para perto de mim e desencadeou uma conversa assim, bacana sobre várias coisas, sobre a minha formação dele, da namorada dele e tal. E daí entrou a questão que assola aqui professores e professoras da rede estadual do estado de Goiás. Uma lei que surgiu do gabinete ocupado pelo coronel, que gosta de dizer que sou médico, Ronaldo Caiado, aquele que mentiu lá na reunião dos governadores com o presidente Lula, falando e exaltando a segurança mentirosa dele aqui no estado de Goiás. Falamos sobre, eu coloquei na nossa roda de conversa, no nosso, como diria a professora Daniele, no nosso miolo de pote, a questão da PEC, não sei se PEC, mas do projeto de lei sobre os salários dos professores e das professoras que não são reajustados há muitos anos aqui, nesse desgoverno Caiado, e do que representa a opressão, a violência desse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa e manipulado por esse coronel. Quando eu cheguei nesse ponto, o meu amigo aí, sentado perto de mim, me disse, eu não gosto de política. Eu te perguntei, insisti,
e de economia. Também não. Também não gosto de discutir essas coisas. Eu gosto de futebol. Ele disse futebol. Não tem I aqui, tem E. Futebol, digo eu. Não deu tempo, mas eu perguntarei ainda para ele, o verei amanhã, nessa quarta-feira, e perguntarei a ele para qual time ele torce. Não sei para qual time ele torce, mas sei que ele dirá sobre um grande time virado empresa, um grande time como reinado da corrupção, com um reinado da mercantilização das pessoas e o uso do esporte, esta força, esta riqueza esportiva, física, cultural brasileira, que encanta o povo brasileiro, para embotar as consciências, inclusive dele, quanto à nossa realidade. Eu disse, e repito aqui, noutras palavras, que o futebol brasileiro, e agora me limito a falar sobre o futebol brasileiro, é um encantamento, é uma excitação, é uma elevação do povo brasileiro. Há milhões de pessoas que associam assistir futebol para torcer pelos seus times desde as arquibancadas, os grandes estádios, médios e pequenos também, como terapia. Isso já é muito revelador, né? E torcer, gritar, xingar, ofender a mãe do juiz, despejar palavrões e tal, é uma terapia. Normalmente as pessoas não explicam por que terapia, mas algumas mais próximas até chegam lá e afirmam que passam semana trabalhando. E aí está uma explicação já bem significativa. Isto é, na opressão, na venda de si mesmos, na venda de seus corpos, na venda do seu suor, tudo isso transformado em mercantilização e exploração econômica dos trabalhadores sufocados, esgualepados, que precisam de válvulas de escape, porque senão estourariam em revoluções contra esta situação. É nessa situação que se encontra o meu amigo jovem. E é nessa situação que se encontram milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive bebezinhos, que se deslocam em direção a campos de futebol. No entanto, minhas amigas e meus amigos, o futebol brasileiro e também o mundial, especialmente o masculino, é um antro de corrupção. É mecanismo poderoso de manipulação das consciências. É uma arma de massacre da dignidade ética das pessoas. Quanto à corrupção, esse termo não é novo, nem foi inventada por esses lixos chamados mensalão e lava-jato, decisões judiciárias contra quem luta. Não é isso. A corrupção já é tratada como conceito, explicação das limitações humanas desde os gregos antigos, 600, 700 anos antes de Cristo. E um deles que se refere à corrupção é o famoso e dos mais importantes filósofos da antiguidade grega e europeia, respeitado milenarmente, é Aristóteles. Aristóteles costumava afirmar que debaixo da lua tudo é corruptível. Tudo é corrupção. Corrupção econômica, corrupção política, corrupção social, corrupção cultural, corrupção dos costumes e tal, que o ser humano é, por natureza, animal
corrupto e corruptível. E a corrupção para ele, Aristóteles, e para os antigos, e para nós também, é deterioração, que começou desde estudos biológicos que já se faziam naquela época, em corpos humanos inclusive, que é o processo da morte que começa a corromper, a deteriorar, a degradar os corpos, que se transformam em mau cheiro, se transformam em carnes mortas e se transformam em comidas para os corvos, para os ratos e baratas. É o estágio a que pode levar à corrupção, advinda da morte, ou até mesmo por feridas, doenças, por manipulações de forças que desagregam as nossas células, nossos órgãos, nos levando corruptamente em direção à morte. Mas Aristóteles caminhou um pouco além, como eu disse na introdução, para definir a corrupção como valor ético e moral. Ético porque fala da espécie humana, da humanidade socialmente. A humanidade socialmente é de tendência corrupta e corruptora. E do ponto de vista moral é que cada um de nós carrega os germes da corrupção. Todos nós somos tendentes à corrupção. Modernamente passou-se a entender, e agora principalmente para isso que comento com vocês, a corrupção como o exercício praticado por quem desfruta de prestígio ou de um mínimo de poder para submeter as pessoas aos seus desejos de lucro, de ganhar, rebaixando o outro moralmente, fazendo-o um colaborador, cooperador, para enriquecer os interesses daqueles que corrompem moralmente os submissos, corrompem eticamente os subalternos. É uma coisa meio parecida com assédio mesmo. Quem tem poder, um mínimo de poder, derrota moralmente o outro, corrompendo-o. E é isso que se dá no futebol. O que acontece no futebol? Desde a Lei Pelé, os times de futebol, Lei Pelé que teve uma grande contribuição na questão da corrupção, da manipulação dos jogadores. Agora também há jogadoras, mas não há muitas notícias nesta prática nova do futebol feminino. Mas do ponto de vista do futebol masculino, abriu-se a porteira para soltar a boiada, passando por cima do futebol enquanto terapia, o futebol enquanto diversão, o futebol enquanto saúde, o futebol enquanto agregação e alegria das galeras, das massas e do povo, para se tornar máquina de lucro, máquina usada pelas empresas e empresas em que se tornaram os times de futebol, que são geridos, administrados por empresários do mercado. E tudo funciona em termos do chamado investimento, que é injeção de dinheiro nos times de futebol, na compra de jogadores, na compra de juízes, na compra de treinadores, na compra de fardamentos, tênis e todo esse complexo que gira em torno do futebol. E aí, meus amigos e minhas amigas, desde há décadas o futebol é arma de dominação, é mecanismo de corrupção, corrupção moral, corrupção ética, corrupção dos costumes, os bons costumes do nosso povo brasileiro, corrupção das relações, submissão das pessoas aos apetites até criminosos da elite brasileira. Se não vejamos,
durante a ditadura militar, enquanto patriotas brasileiros e brasileiras, homens e mulheres, eram torturados e torturadas nos degradados esgotos de tortura, nos túneis de tortura, nos subsolos da pátria, se cantava para frente Brasil, usando inclusive a seleção brasileira como um mecanismo de silenciamento dos ouvidos, olhos e sensibilidades todas do povo brasileiro. Em nome e no uso do esporte se massacrou as mais honradas, inteligentes e belas pessoas deste país. E nesse contexto, apesar de tudo, surgiram jogadores pouquíssimos, honradíssimos, que enfrentaram esta avalanche corruptora de massacre ao povo brasileiro, enquanto o povo pseudamente se divertia nas arquibancadas. Lembro-me de Sócrates, por exemplo, que sempre usava uma faixinha em jogos nacionais e da seleção brasileira internacionalmente, dizendo: abaixo a ditadura do Brasil, e que ajudou a criar a hoje quase morta, moribunda democracia corintiana. É um dos poucos, com seu irmão, que aí está, inclusive lutando na França contra o neoliberalismo, contra a direita, contra o fascismo que cresce em todo o mundo. Sócrates deu um exemplo de anticorrupção, de se posicionar e se postar no movimento mais honrado que alguém pode praticar, de lutar contra ditaduras fascistas como foi aquela, ditaduras assassinas como foi aquela, ditaduras que massacraram o povo e entregaram o país, como foi o movimento daquela ditadura imperialista militar. Mas também surgiram outros, entre eles o grande José Reinaldo de Lima, jogador honradamente e merecidamente ídolo do time lá mineiro Atlético, que não aceitou ser manipulado pelos generais ditadores que o chamaram e tentaram comprá-lo para que ele não usasse aquele gesto assim classificado pelos ditadores fascistas, terroristas, como gesto comunista. Ele, no entanto, ao jogar na Argentina, como vocês todos sabem, só para lembrar e reforçar aqui o conceito de anticorrupção, libertação da corrupção, da deterioração moral de um povo que deve ter o direito da luta política, ele na Argentina, depois da reunião com o ditador de plantão, general de plantão na ditadura, ele recebeu um envelope com a denúncia do que ocorria lá na ditadura na Argentina. Esse envelope, que praticamente vinha cheio também de sangue, dos gemidos, dos gritos das vítimas do nazismo na Argentina também, e de outros lugares da América Latina. Ele leu aquele envelope, pediu para alguém traduzir do espanhol para ele, e ficou horrorizado. Ao terminar os jogos, ele voltou a fazer o gesto. Eu respeito e reverencio José Reinaldo de Lima, porque este não é um bocó, este não é um corrupto, este não é um traidor do seu povo, este não permite o uso do futebol como cultura nacional para encharcar as consciências do povo brasileiro, da mais importante classe do povo brasileiro, que é a classe trabalhadora. Merece os elogios, merece os louvores, como Sócrates e outros mais, como Garrincha, que não se submeteu a obedecer à ditadura e foi morar na Itália com a sua dignidade. Tanto há outros jogadores que desonram a pátria brasileira. Há o Caicai, que
procura tombos, e aqueles tombos, aquelas quedas, muitas delas, que não significavam nenhum problema físico, mas corrupção para ludibriar os adversários, ludibriar e enganar a galera, ludibriar e enganar as massas que o viam como um grande artífice dos dribles, das formas de entrar por entre os adversários e fazer gols. O que virou esse jogador? Esse imoral, esse desqualificado do ponto de vista ético, virou um corrupto da pior espécie, com uma folha enorme de enganação das mulheres e com um terreno de 15 milhões de dólares em Miami, morando em mansões, destruindo o meio ambiente, manipulando o povo brasileiro. Corrupto. Não há, como quer o meu amigo, sobre quem falei no início dessa nossa conversa, não há como gostar de futebol, desse futebol imoral, porque futebol não é só movimento de coxas, de pernas, de braços, de neurônios, de nervos, músculos e ossos. Futebol tem que ser uma forma, tem que ser um meio de ajudar o povo brasileiro e não de incentivar a corrupção, a inconsciência, a alienação, o massacre da dignidade rebelde da classe trabalhadora e da sua juventude. Há outros como aquele que, durante um movimento que se fazia aqui para o golpe contra a presidenta Dilma, e não somente contra uma mulher digna, uma mulher irretocável, mas contra a pátria brasileira, contra o povo brasileiro, contra a democracia mínima brasileira, contra as conquistas que construíamos naquele momento, contra as empresas nacionais, contra tudo. Um desses, adorados pela mídia, amados por Galvão Bueno, que o denominou de fenômeno, que de fenômeno não tinha nada a não ser na corrupção. Lá fora do país, de maneira covarde, de maneira antiética, disse: no meu país há muita corrupção, quando na verdade ele dava voz para a corrupção, ele sendo corrupto. Amigo de Aécio Neves, o traidor da pátria, o mais sujo dos parlamentares desse país. Um dos mais sujos. E outros que se usam do futebol, adotando a lei Pelé para se vender, para servir de mercadoria dos grandes times de futebol, que lucram vendendo-os como uma deteriorada, perversa mercadoria para outros times, para os quais são exportados como mercadoria para render mais dinheiros, inclusive, para eles. Dinheiros que são migalhas dos enormes lucros que ajudam a dar para as empresas internacionais da área do esporte. Os grandes jogos nacionais, grandes que no tamanho, não na moralidade, não eticamente, não na decência, os grandes jogos de futebol são transmitidos por televisões, por redes nacionais e internacionais poderosíssimas, onde o mercado financeiro, através de seus bancos, despeja patrocínios para oferecer falsas oportunidades, facilidades enganosas para a população brasileira e internacional. Cerveja, celulares, automóveis, essas grandes categorias industriais, como remédios também, são as investidoras que se aproveitam desses jogadores, que nada denunciam, que nada sabem, para enganar o povo e enganar este meu amigo. Eu sempre dizia, e fazia isso de verdade, que quando eu estava disposto a assistir futebol, eu ia lá embaixo, um bairro, como se diz no Rio Grande do Sul,
Lá no Rio Grande do Sul se diz futebol de várzea, onde se vê alegria de fato, se vê jogo por prazer, se vê as pessoas que apoiam ali, que chegam para fazer seus churrasquinhos e torcer pelos seus parentes, se vê alegria, se vê talento, se vê entusiasmo, se vê pouco ou nenhum espaço para manipulação corrupta e sem vergonha, como se vê nesses grandes jogadores. Terminando, é necessário que se diga que o neoliberalismo, esta fachada, esse mecanismo, esta força que surgiu e se engrandeceu a partir do consenso de Washington, usa tudo como mercadoria, usa tudo como perversão, como corrupção, como degradação da consciência de classe, consciência pátria, a consciência social, a consciência de exploração, etc. e tal, usa tudo mesmo. As religiões que fazem experiências semelhantes a tal de terapia no futebol, a mesma coisa, né? Aquela alegria, levanta e coral e gospel e não sei o quê, pregações entusiasmadas e mentirosas, é a mesma coisa, também usa o futebol. É preciso que nos alertemos, é preciso que conversemos com as pessoas, é preciso que façamos o nosso trabalho de arrancar de dentro das pessoas. Não há necessidade de anestesia, porque é uma cirurgia solitária, é uma cirurgia que se deve fazer, se tem o dever de fazer, fraterna, compassiva, com aqueles que são iludidos, né? Inclusive com estas organizações criminosas, das chamadas torcidas organizadas. Eu moro num lugar aqui onde passa uma determinada torcida dizendo palavrões, mas os palavrões pesados contra mulheres, contra crianças, e não há policiais, porque todo mundo é conivente, porque sente conveniência no que ganham de dinheiro com tudo isso. Torcidas que depredam estacionamentos, depredam automóveis, depredam os terminais de ônibus, que só temos ônibus, depredam vitrines. E são torcidas ditas organizadas, na verdade, organizadas com o crime organizado, associadas ao crime organizado. Tudo isto é corrupção do futebol. Mas não é uma corrupção isolada, não é uma corrupção apêndice, é uma corrupção como parte da máquina corruptora que desvia o conceito de corrupção para outras coisas que então não tem nada a ver. É preciso que nos mantenhamos alerta. Reitero, é preciso ajudarmos a fazer a cirurgia da desintoxicação, da libertação das consciências contra esta barbaridade que também fazem no futebol, desgraçadamente. Agir assim é sermos decentes. Agir assim é sermos éticos. E isto é reduto afirmativo, profético e revolucionário.